Oiê, eu sou a Amanda, eu sou estudante de medicina e essa é a série de vídeos onde eu explico um pouco mais sobre os métodos contraceptivos. Nesse vídeo nós vamos falar sobre as pílulas anticoncepcionais. E para começar eu quero que vocês entendam que existem dois tipos. Nós temos as pílulas combinadas, que são com estrogênio e progesterona, e nós temos as pílulas de progesterona, que não tem estrogênio. Só que todas elas funcionam da mesma maneira e têm a mesma eficácia. Não tem isso de pílula mais fraca, pílula mais forte em termos de prevenção de gravidez. Como que é que elas funcionam? Então, todas elas vão ter três formas de ação e vão agir concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo. Elas vão impedir a ovulação, que é a forma principal, porque sem óvulo não tem gravidez. Elas vão engrossar o muco cervical, então a pessoa vai ter ali um muco um pouquinho mais esbranquiçado, mais grosso e também um pouco mais abundante, porque isso dificulta a movimentação dos espermatozoides, e também vão afinar o endométrio, porque isso dificulta a implantação do embrião, caso ele exista. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre o uso correto das pílulas anticoncepcional. Seja a pílula de progesterona ou seja a pílula combinada, é necessário que a pessoa tome em um horário fixo. Tem que ser no mesmo minuto, no mesmo segundo, todos os dias? Não, gente, não é assim, tá? Não precisa ficar manicado com isso. Mas o ideal é ter um horário fixo para criar o hábito, para não esquecer. E também porque a gente sabe que atrasos até 12 horas não interferem na eficácia do método. Se a pessoa toma cada dia num horário, assim, tudo bagunçado, fica difícil da gente ter esse rastreio aí das 12 horas. Então, por isso que o indicado é ter um horário fixo. Então, precisa aí de uma certa disciplina. Outra coisa muito importante que muita gente não sabe e tá escrito na bula. Se tomou a pílula e teve um episódio de vômito ou diarreia intensa, e quando eu falo de diarreia intensa, gente, não é aquele cocôzinho ali de todo dia, é aquela coisa que você não sabe se foi xixi ou se foi cocô, tá? Então, se teve um episódio de qualquer um desses, em até 4 horas que tomou a pílula, precisa repor. Então, tem que tomar outra. Então, vamos lá. Tomei a pílula meio-dia. Tive um episódio de vômito, ou então uma diarreia intensa, 2 horas da tarde. Foram apenas 2 horas desde que eu tomei a minha pílula anticoncepcional. Então, eu preciso tomar outra, porque não tem garantia de que a pílula ela foi absorvida pelo seu organismo. Ela precisa ali de pelo menos 4 horas para ter a absorção. Então, tem que repor. Então, se você toma no horário correto, não tem esquecimento e também repõe em caso de diarreia ou vômito, esse é o uso correto. Ainda sobre o uso. Muita gente fica com dúvida se precisa ou não seguir a ordem da cartela do anticoncepcional, né? Porque muitas vêm escrito lá, segunda, terça, quarta, quinta, enfim. E pra gente saber disso, tem que saber se o anticoncepcional que você está usando, ele é monofásico ou multifásico. E o que significa esses nomes estranhos? Monofásico é quando todas as pílulas daquela cartela têm a mesma quantidade de hormônio, então elas são todas iguais. Geralmente a cartela vai vir com todas elas da mesma cor e às vezes só o placebo, que são aqueles que a gente faz a pausa, com cor diferente. E as pílulas multifásicas têm quantidades diferentes na cartela, então vem com várias pílulas de cores diferentes. Um exemplo é o Quilaira. No caso das pílulas monofásicas, então que as pílulas são exatamente iguais, não tem problema não seguir a ordem, não precisa. A ordem ali da cartela tá só para a pessoa não se perder nos dias da semana. Já as pílulas multifásicas, como o Quilaira, a pessoa precisa seguir a ordem porque tem ali a quantidade correta de hormônio que ela vai ingerir cada dia, tá? Então, geralmente, esses anticoncepcionais multifásicos nem vêm com a cartela escrito segunda, terça, quarta, vem vários adesivos para você colar no dia que você iniciar. Já que eu toquei no assunto dos placebos, vamos falar um pouquinho da pausa do anticoncepcional, para aqueles que têm pausa, né? Que eu sei que algumas pessoas podem confundir, às vezes tomar errado, e isso diminui a eficácia do anticoncepcional. Nós temos 3 tipos de anticoncepcional, não falando na composição dele, mas sim no ciclo do anticoncepcional. Tem aqueles anticoncepcionais de 28 mais 0, que seriam os anticoncepcionais contínuos, 28 comprimidos ativos e 0 comprimidos inativos, ou então 0 dias de pausa. Nós temos os 24 mais 4, que são 24 comprimidos ativos mais 4 dias de pausa, ou 4 placebos. E nós temos os 21 mais 7, que são os mais famosinhos aí, que é o do ciclo 21. Então, 21 comprimidos ativos e 7 dias de pausa ali sem tomar, ou 7 dias de placebo. E como que funciona essa pausa? Vamos lá. Primeiro de tudo, ela não depende de sangramento. Gente, guardem isso na cabeça de vocês, porque muita gente toma errado. Não
depende de sangramento. Independente de você ter começado a sangrar ali no meio da cartela, ou então de ter acabado a cartela e ainda tá sangrando, ou então não ter começado a sangrar, você vai fazer a pausa. Então, vamos lá. Tomou 21 comprimidos, você vai fazer 7 dias de pausa. Apenas 7. Não pode passar de 7. Pode ser menos? Pode, mas não pode ser 8 dias, 9 dias. Não pode. Então, sangrou, não sangrou? E daí, você vai começar uma cartela nova, entendeu? A mesma coisa vale para o 24. 24 comprimidos, 4 dias de pausa. Não pode ser 5, 6, não pode. Então, vai fazer 4 dias de pausa. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Uma pessoa tomou o último comprimido ativo ali de 21, tomou na sexta-feira. Ela vai ficar sem tomar nenhum comprimido ou então tomando placebo no sábado, no domingo, na segunda, na terça, na quarta, quinta e sexta. Ela vai retornar no sábado. Então, no outro sábado, no 8º dia, ela vai tomar, ficando 7 dias sem nada, retornando no 8º. A mesma coisa vale pro que tem 4 dias de pausa. Tomou ali na sexta-feira, vai ficar sábado, domingo, segunda e terça, retornando na quarta, tá? E lembrando que não tem problema começar antes, não tem problema, só não pode passar do tempo de pausa. Ai, mas eu fiz a pausa, eu sangrei, eu ainda tô sangrando, não tenho que esperar para começar uma nova cartela? Não. Ai, mas eu fiz a pausa e não sangrei, eu não tenho que ficar esperando o sangramento para começar uma nova cartela? Não. Não, 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 não. Não tem nada a ver com sangramento. Por quê? Sangramento pode acontecer ou não pode acontecer. E não significa que a pessoa está grávida só porque ela não sangrou. Porque o anticoncepcional, lembra que eu falei que ele afina o endométrio? Então, o sangramento da pessoa que usa o anticoncepcional não é menstruação, é sangramento de privação. Então, a pessoa fica privada de hormônios, o corpo responde sangrando. Então, o endométrio da pessoa descama. Só que o que acontece? Se a pessoa tem um endométrio muito fininho ali, porque é uma forma de ação do anticoncepcional, não tem o que sair, então não sangra, entendeu? E o que interfere na eficácia da pílula anticoncepcional? Calma lá, que vai ter um vídeo só para isso. Eu vou fazer um vídeo só para coisas que interferem na eficácia dos métodos contraceptivos em geral, tá? Então, sobre as pílulas anticoncepcionais, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham entendido, e não esquece de mandar esse vídeo para uma pessoa que usa esse método para ter certeza que ela está usando corretamente e também para ela conhecer mais sobre o método que ela está usando.